Acha que sabe tudo sobre história? Prepare-se para se surpreender. No vídeo de hoje, vamos explorar 15 fatos históricos que você provavelmente nunca ouviu falar, desde curiosidades inusitadas até momentos que mudaram o mundo. Esses eventos vão te impressionar. Então, se gosta de história ou ama descobrir algo novo, fique com a gente até o fim. Vamos lá? Ataque de coelhos. Você sabia que o grande Napoleão Bonaparte, um dos maiores líderes militares da história, foi atacado por coelhos? Isso aconteceu em 1807, logo após a assinatura do Tratado de Tilsit. Napoleão, querendo celebrar o acordo, organizou uma caçada de coelhos para ele e seus oficiais. Centenas de coelhos foram trazidos para o evento. Tudo parecia normal, até que as coisas saíram do controle. Quando os coelhos foram soltos, ao invés de fugirem, eles se voltaram contra Napoleão e sua comitiva. Ao que parece, os coelhos eram domesticados e estavam mais interessados em comida do que em fugir para salvar suas vidas. A situação rapidamente se transformou em um caos. Centenas de coelhos avançaram sobre Napoleão, cercando-o e pulando em sua direção. Apesar de sua fama de estrategista imbatível no campo de batalha, Napoleão foi surpreendido e forçado a se retirar. Ele e seus oficiais tentaram espantar os coelhos, mas as criaturas eram implacáveis. No final, Napoleão teve que fugir para sua carruagem para escapar do exército peludo. Um momento inusitado e engraçado da história que poucos conhecem. Cleópatra não era egípcia. Cleópatra é frequentemente lembrada como a última rainha do Egito, mas o que muita gente não sabe é que ela não era realmente egípcia. Cleópatra VII, como era oficialmente conhecida, fazia parte da dinastia Ptolomaica, de origem macedônica. Sua linhagem começou com Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande, que assumiu o controle do Egito após a morte de Alexandre por volta de 323 a.C. Essa dinastia governou o Egito por quase 300 anos, mantendo suas raízes e costumes gregos. Inclusive, Cleópatra foi a primeira da sua linhagem a aprender o idioma egípcio. Antes dela, todos os outros governantes da dinastia falavam apenas grego e mantinham uma cultura separada da população nativa. Apesar de não ter nascido no Egito, Cleópatra se dedicou a se conectar com seu povo, adotando aspectos da religião e cultura egípcias para se aproximar da população local. Ela se apresentou como a encarnação da deusa Ísis, e essa mistura de culturas, grega e egípcia, ajudou a solidificar a sua imagem como uma das governantes mais icônicas da antiguidade. Um detalhe que muda a forma como enxergamos essa grande rainha. Guerra de 38 minutos. A guerra mais curta da história durou apenas 38 minutos. É isso mesmo. Em 1896, a Guerra Anglo-Zanzíbar começou e terminou no mesmo dia. O conflito ocorreu entre o Reino Unido e o Sultanato de Zanzíbar, uma pequena ilha na costa da África Oriental. Tudo começou quando o sultão pró-britânico Hamad bin Tuani faleceu e o seu sucessor Khalid bin Bargash subiu ao poder sem a aprovação dos britânicos. Inconformados com essa tomada de poder, os britânicos exigiram que Khalid abdicasse do trono. Quando ele se recusou, as tensões aumentaram rapidamente. Os britânicos, já prontos para a batalha, deram um ultimato. Em 27 de agosto de 1896, exatamente às 9 horas, começaram a bombardear o palácio de Khalid. Em poucos minutos, as forças de Zanzíbar estavam em ruínas. O sultão fugiu para o consulado alemão e às 9h38 a guerra estava oficialmente encerrada. O resultado? Mais de 500 baixas do lado de Zanzíbar, enquanto os britânicos sofreram apenas um ferido. Essa curiosa guerra é lembrada pela sua curta duração e pelo desequilíbrio de poder. É um daqueles fatos históricos quase inacreditáveis, mas totalmente reais. A múmia mais antiga tem tatuagens. Você sabia que a múmia mais antiga já descoberta tem tatuagens? É isso mesmo, conhecida como Otzi. Essa múmia de mais de 5.000 anos foi encontrada nos Alpes, na fronteira entre a Itália e a Áustria, em 1991. Otzi viveu durante a Idade do Cobre e seu corpo foi preservado naturalmente no gelo, o que permitiu aos cientistas fazerem descobertas fascinantes sobre sua vida e cultura. Um dos detalhes mais intrigantes é que Otzi tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo, sendo as mais antigas já registradas. No total, ele possui 61 tatuagens, a maioria delas em forma de pequenos traços ou cruzes, localizados em pontos como as costas, joelhos e tornozelos. Curiosamente, muitas dessas tatuagens estão localizadas em áreas que coincidem com pontos de acupuntura, sugerindo que elas podem ter sido feitas para aliviar dores ou tratar problemas de saúde. Essa descoberta revela que as tatuagens não eram apenas uma forma de expressão cultural.
mas também possivelmente uma prática medicinal. Otzi é um verdadeiro tesouro arqueológico, oferecendo uma visão única sobre as sociedades pré-históricas e como elas lidavam com a saúde e a espiritualidade. Um fato histórico surpreendente que pouca gente conhece. Titanic teve um navio gêmeo. Pouca gente conhece o RMS Olympic, o navio gêmeo do Titanic. Ambos faziam parte de uma série de 3 luxuosos transatlânticos construídos pela White Star Line no início do século XX. O Olympic foi o primeiro a ser lançado em 1910 e compartilhava muitas semelhanças com o famoso Titanic, tanto no design quanto nas dimensões. O Olympic, no entanto, teve uma história bem diferente. Ele navegou por mais de 24 anos sem sofrer tragédias como a de seu irmão e ficou conhecido como o Velho Confiável. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele até foi convertido em um navio de tropas e ganhou reconhecimento por afundar um submarino alemão, uma façanha rara para um navio de passageiros. Após a guerra, o Olympic voltou ao serviço civil e continuou suas viagens até 1935, quando foi aposentado e desmontado. O navio viveu bastante para ver a reputação do Titanic se tornar lendária, enquanto ele próprio ficou um pouco esquecido pela história. Um detalhe curioso que poucos conhecem, mas que mostra que nem todos os grandes transatlânticos tiveram o mesmo destino trágico. Egípcios antigos domesticaram hienas. Além dos famosos gatos e cães, os egípcios também tentaram domesticar esses animais ferozes. As hienas eram mantidas como animais de caça e eram usadas para ajudar na captura de outros animais. Embora isso possa parecer surpreendente, há evidências de que eles criavam hienas em cativeiro, engordando-as para depois sacrificá-las ou usá-las em caçadas. Nas tumbas e murais do Antigo Egito, foram encontrados registros e representações de hienas sendo conduzidas por coleiras, o que sugere que, ao menos por um período, esses animais selvagens faziam parte da vida cotidiana dos egípcios. No entanto, devido à natureza agressiva e imprevisível das hienas, o processo de domesticá-las nunca foi totalmente bem-sucedido. Eles acreditavam que certos animais possuíam poderes especiais ou simbolismos ligados às suas crenças religiosas e práticas culturais. As hienas, com seu comportamento complexo e assustador, tinham um lugar nesse mundo simbólico, mesmo que sua domesticação nunca tenha alcançado o sucesso total. Um fato curioso e pouco conhecido da história do Egito. Presidente e produtor de uísque. O George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, também era um grande produtor de uísque. Após sua presidência, Washington se dedicou à vida em sua propriedade em Mount Vernon, na Virgínia, onde começou a investir na produção de uísque. Em 1797, ele construiu uma destilaria que rapidamente se tornou uma das maiores da América do Norte na época. O negócio foi tão bem sucedido que, em seu auge, a destilaria de Washington produzia cerca de 11 mil galões de uísque por ano. Além de uísque de centeio, eles também produziram outros tipos de destilados como o brandy. O empreendimento era administrado pelo seu gerente escocês, James Anderson, que convenceu Washington a investir na produção de bebidas alcoólicas devido à alta demanda e lucratividade. Embora a maioria das pessoas conheça George Washington como líder militar e político, sua faceta como empreendedor de uísque é uma parte menos conhecida, mas fascinante de sua vida. A Rainha Elizabeth I quase se casou com um príncipe russo. Você sabia que a Rainha Elizabeth I, a icônica monarca da Inglaterra, quase se casou com um príncipe russo? Isso aconteceu no século XVI, quando Ivan o Terrível, czar da Rússia, propôs casamento a ela. Ivan estava em busca de uma aliança política poderosa e via em Elizabeth uma parceria ideal. Ele enviou emissários à corte inglesa para negociar a união, algo que hoje soa bastante improvável. A relação diplomática entre os dois países era forte na época, com Elizabeth incentivando o comércio entre a Inglaterra e a Rússia. Ivan, conhecido por sua personalidade violenta e imprevisível, acreditava que um casamento com a rainha inglesa consolidaria a sua posição de poder e aumentaria a influência russa na Europa. No entanto, Elizabeth, conhecida por sua astúcia política, nunca levou a proposta a sério. Ela usou a situação para manter boas relações diplomáticas, mas sem comprometer a sua independência. Astecas usavam chocolate como moeda. Para os astecas, o cacau era muito mais do que uma bebida deliciosa. As sementes de cacau eram tão valiosas que serviam como dinheiro. Elas eram utilizadas para comprar alimentos, roupas e até pagar tributos. O cacau era um bem de luxo, apreciado tanto pelos nobres quanto pelos guerreiros, mas também tinha um papel central na economia.
Os astecas acreditavam que o cacau era um presente dos deuses, especialmente do deus da sabedoria. Além de ser consumido em forma de bebida amarga e temperada com especiarias, o cacau circulava como uma moeda legítima em mercados e entre as classes sociais mais altas. Por exemplo, com apenas algumas centenas de sementes de cacau, você poderia comprar um escravo ou até uma refeição completa. Comerciantes astecas viajavam longas distâncias carregando sacos de cacau e existiam registros de impostos pagos inteiramente com essas valiosas sementes. Esse fato curioso revela o quanto o chocolate tinha uma importância imensa para as civilizações pré-colombianas, não apenas num sentido cultural e religioso, mas também como uma base para o comércio e a economia. Um detalhe surpreendente e pouco conhecido da história asteca. Hitler nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. Você sabia que Adolf Hitler foi nomeado para o Prêmio Nobel da Paz? Em 1939, o parlamentar sueco Erik Brandt fez a nomeação como uma forma de ironia e protesto contra o movimento pró-nazista em seu país e a política de apaziguamento da Europa. Brandt criticava líderes que tentavam negociar com Hitler, especialmente após o Acordo de Munique, que permitiu a expansão nazista. A nomeação não era séria e foi retirada rapidamente, mas o fato chocou muita gente. Hoje, essa curiosidade histórica mostra como a política europeia da época estava repleta de controvérsias. O hino nacional mais longo do mundo. Você sabia que o hino nacional da Grécia é o mais longo do mundo? Ele tem impressionantes 158 versos. O hino chamado Hino à Liberdade foi escrito pelo poeta Dionísio Solomos em 1823, logo após o início da Guerra da Independência grega contra o Império Otomano. A música foi composta por Nikolaos Mantzaros e o hino se tornou oficial em 1865. Inventor da lâmpada tinha medo de escuro. Você sabia que Thomas Edison, o famoso inventor da lâmpada elétrica, tinha medo do escuro? Ironicamente, o homem responsável por iluminar o mundo com a sua invenção tinha pavor da escuridão. Edison foi um dos maiores inventores de todos os tempos, responsável por patentes como o fonógrafo, o projetor de filmes e, claro, a lâmpada incandescente, que revolucionou a forma como vivemos. No entanto, poucos sabem que ele tinha medo profundo de ficar no escuro. Edison mantinha luzes acesas à noite, mesmo enquanto dormia para se sentir seguro. Esse detalhe curioso da vida pessoal do inventor mostra como até as grandes mentes têm suas peculiaridades e fraquezas. Esse medo pode ter sido uma das motivações que o levaram a se dedicar tanto à criação de uma fonte de luz acessível e eficiente para todos. Em 1879, ele conseguiu criar a primeira lâmpada elétrica comercializável, transformando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. O que poucos sabem é que, além de beneficiar a sociedade, sua invenção também foi uma forma de Edison enfrentar o seu próprio medo. Uma curiosidade fascinante sobre o homem que trouxe a luz à escuridão. Albert Einstein, presidente de Israel? Você sabia que Albert Einstein foi convidado para ser o presidente de Israel? Isso aconteceu em 1952, logo após a morte do primeiro presidente do país, Chaim Weizmann. Embora Einstein fosse mundialmente conhecido por suas contribuições à ciência, ele também era um grande defensor da causa sionista e mantinha uma forte ligação com o futuro Estado de Israel, mesmo antes de sua fundação. A proposta foi feita pelo então embaixador de Israel nos Estados Unidos, Abba Eban, que acreditava que a figura de Einstein poderia fortalecer ainda mais o novo país. No entanto, Einstein, já com 73 anos, educadamente, recusou o convite. Ele afirmou que, apesar de se sentir honrado, não tinha as habilidades e a experiência necessária para assumir um cargo político dessa magnitude. Einstein continuou apoiando o Estado de Israel, mas manteve sua vida dedicada à ciência e à paz mundial. Esse convite para liderar uma nação é um fato pouco conhecido de sua história, que revela o impacto que ele tinha além da física. Um momento curioso da história que mostra o quanto Einstein era admirado, não apenas como cientista, mas como um símbolo global de sabedoria e humanidade. Imposto para barbudo na Rússia. Você sabia que o czar Pedro, o Grande, impôs um imposto sobre barbas na Rússia? Em 1698, Pedro começou uma série de reformas para modernizar o país, inspirado pelos costumes e modos europeus que ele observou durante suas viagens ao Ocidente. Uma de suas medidas mais inusitadas foi a tentativa de erradicar o uso de barbas, que ele considerava antiquadas e associadas às tradições russas medievais. Para forçar os homens a adotarem um visual mais moderno, Pedro decretou que aqueles que desejassem manter suas barbas teriam que pagar uma taxa. Após o pagamento, eles recebiam uma medalha especial de cobre como comprovante, gravada com a frase "A barba é um peso desnecessário".
Esse imposto variava de acordo com o status social de cada pessoa, sendo mais caro para os nobres e funcionários do governo e mais barato para os camponeses. A medida gerou resistência, já que muitos russos viam suas barbas como parte importante da identidade cultural e religiosa. Mesmo assim, Pedro não desistiu de sua campanha para modernizar o país. O primeiro banco do mundo era um templo. Você sabia que o primeiro banco do mundo era um templo? Na Grécia Antiga, templos como o de Hera, em Samos, funcionavam como locais de confiança para guardar riquezas, como moedas e metais preciosos protegidos pelos deuses. Além de armazenar bens, esses templos também emprestavam dinheiro para governantes e financiavam grandes projetos. Outros, como o Templo de Apolo em Delfos, também operavam como bancos, desempenhando um papel crucial na economia e moldando o sistema bancário moderno. A religião e a economia estavam profundamente ligadas na antiguidade. Mas e você? Gostou dessa compilação de fatos históricos? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!